Vídeo extremamente importante, porque a Arrascaeta quebrou o silêncio e falou sobre a renovação de contrato com o Flamengo. O que será que Georgiano de Arrascaeta, para mim, ídolo total da história do Flamengo, falou sobre a renovação dele? E aí, vai estender esse compromisso ou não vai? A nação rubro-negra está ansiosa por isso. E vamos ver o que o Arrascaeta falou. Vou dar um spoilerzinho para vocês. Vocês vão gostar do que ele falou, hein? Tem também Samuel Lino sendo cobrado por torcida organizada por conta de balada. Nós fomos apurar essa história e vamos trazer essas informações para vocês também. Eu vou começar falando sobre o assunto Libra. Flamengo, Libra, a gente está vendo aí Flamengo brigando pelos interesses dele e tá certo, eu acho que o Flamengo tem que ganhar mais mesmo. Já falei muito sobre isso aqui. E para aqueles que tinham a narrativa de que o Flamengo assinou o documento e depois quer voltar atrás, engraçado, né? Depois que o Flamengo publicou vários vídeos, vários conteúdos, entrevista do BAP, parte da reunião do Conselho Deliberativo, para mostrar para todo mundo que não tem documento assinado, agora está todo mundo calado. Cadê a turma que falava que o Flamengo assinou e não queria cumprir o que estava assinado? Não tem nada assinado. Em cima disso, nos bastidores do Flamengo, o BAP, atual presidente do Flamengo, recebeu o apoio de vários grupos políticos. Vários grupos políticos se uniram, assinaram uma carta e publicaram essa carta. Eu vou trazer um trecho que para mim é o mais importante. Não podemos concordar com esse cenário. O Flamengo não pode ter a sua representatividade reduzida de forma impositiva. Tampouco pode ser tratado como inimigo a ser combatido, mas sim como exemplo a ser seguido. Fecha aspas. Lembrando que quem teve o acordo com a Libra foi o antigo presidente, o Rodolfo Landim. Quando o BAP assumiu, ele percebeu que o Flamengo deixaria de ganhar 100 milhões de reais por ano no contrato, totalizando 500 milhões de reais. Para vocês terem noção, $500 milhão. Então, acho que o Flamengo está certo. E os grupos políticos que assinaram foram Flamengo Sem Fronteiras, Gestão e Paixão, FAT, Vamos Flamengo, FAM, Fla Raiz Original, Hegemonia, Ideologia, Garden, Vitória, Advocacia Rubro-Negra, Fla-Fute, Nosso Fla, URN e o último aqui, FJT, IFEM, Juventude e Tradição. Vários grupos políticos, portanto, apoiando o presidente BAP. Agora um assunto extremamente sério, galera. Preste atenção, envolvendo Samuel Lino. Deixa eu ver qual foi o veículo. R7 Esportes noticiou: em má fase, Samuel Lino entra na mira de torcida organizada por excesso de balada. Atacante comprado por 22 milhões de euros está sendo acusado de abusar das baladas no Rio de Janeiro desde que foi contratado junto ao Atlético de Madrid. Nos últimos dias, uma torcida uniformizada do Flamengo fez chegar a Samuel Lino o recado de que não quer vê-lo virando noites em meio à série decisiva de jogos, que começa em 15 de outubro contra o Botafogo e prossegue com partidas contra Palmeiras, Racing, Fortaleza e Racing mais uma vez no Maracanã. Gente, fui apurar essa situação. Não procede. Primeiro, que o jogador está embalada, isso é zero perfil dele, tá? Zero. Samuel Lino não é esse tipo de jogador. Vão por mim. Não é um cara extremamente caseiro, digamos introvertido. Não é esse perfil. E não teve nenhuma carta chegando nele. Isso quem me garantiu foram pessoas do Flamengo também ligadas ao jogador. Não tem nada disso. Eu garanto para vocês. Podem criticar o jogador pelo desempenho dentro de campo. Agora, atrelar isso, a ida a baladas, na boa, gente, é leviano. Não procede, tá? Essa informação, eu garanto isso para vocês. É difícil eu falar dessa forma, eu garanto. Geralmente eu falo, ó, não sou dono da verdade, mas nesse caso aqui, gente, eu garanto, não é o perfil do jogador, não tem nada disso, pelo contrário, é um jogador super dedicado. Gente, se ele fosse esse perfil aqui, de verdade, vamos lá, não vou nem falar de Flamengo. Vocês acham que o Ancelotti, cara, o histórico dele, a experiência dele, você acha que ele não iria saber que o jogador tem esse perfil e iria chamá-lo para a seleção brasileira? Olha a aula que o Ancelotti está dando desde quando assumiu a seleção brasileira. Ele só pede comprometimento, responsabilidade, o cara ser atleta na essência. O Samuel Lino é esse perfil.
Repito, vocês podem criticar pelo desempenho dentro de campo, que de fato caiu, ele perdeu um gol contra o Bahia que não pode perder. Agora, botar isso na conta de ida à balada é leviano e mentiroso, tá bom? Vamos para a informação final desse vídeo. Arrascaeta, ele deu uma entrevista à ESPN, é raro a gente ver o Arrascaeta falar, e ele falou, primeiro ele mandou recado à torcida do Flamengo sobre crise, entre aspas, no Flamengo, e ele falou, já estou há muito tempo nesse clube, sempre tentam criar uma crise de fora para dentro, e a gente tenta sustentar da melhor forma possível. Uma derrota não pode nos desestabilizar, por isso eu falo ao nosso torcedor, o momento é de acreditar, de apoiar mais do que nunca esse clube, esses jogadores, eu acredito muito neles. E aí, em um determinado momento, o repórter da ESPN, que eu esqueci o nome, vou ser sincero, para dar os créditos aqui, mas a entrevista foi para a ESPN e o repórter perguntou, como está esse processo de renovação de contrato com o Flamengo? A torcida está curiosa, Arrasca, conta aí pra gente. Aí o Arrascaeta respondeu daquele jeito dele, sorrindo e tal, um cara, enfim, sensacional. Estamos aí, conversando, quase tudo certo. Eu não vejo a hora dessa renovação de contrato sair. Lembrando que o Arrascaeta, vou até ver aqui, Transfer Market. O Arrascaeta ele tem contrato até 2027, se eu não me engano, quer ver? E ele vem conversando com o Flamengo já há muito tempo, sei lá, desde o começo do ano, é isso mesmo, não, até dezembro de 2026. Ou seja, ele tem mais aí um ano de contrato e o Flamengo quer renovar com ele, claro, quer renovar já pensando num processo longo, um projeto bacana, para quem sabe ele se aposentar com a camisa do Flamengo. Seria maneiro demais ver o Arrascaeta, que para mim não é mais uruguaio, para mim ele é carioca, o Arrascaeta é carioca e não sabe, tá bom? Brincadeiras à parte, óbvio que ele é uruguaio, né, gente? Valeu, galera! Boa notícia para vocês aí, como disse o Arrascaeta, a renovação está quase lá, quase tudo certo. Tamo junto, fui! O volante Eric Pulgar está nos estágios finais de recuperação após uma fratura no pé direito. Assim, o retorno do chileno tende a fortalecer ainda mais o setor defensivo do Flamengo. Isso porque, sem o camisa 5, a média de finalizações sofridas pelo rubro-negro aumentou. Nas 17 partidas com Pulgar, o rubro-negro de 2025 marcou 35 gols e sofreu 13. Sem o jogador chileno, o Mengão venceu 18 vezes, empatou 6 e perdeu 4 em 28 confrontos, com 44 tentos marcados e 16 sofridos. Com Pulgar, 142 finalizações sofridas em 17 partidas igual média de 8,3 chutes do adversário por jogo. Sem Pulgar, 266 finalizações sofridas em 28 partidas igual média de 9,5 chutes do adversário por jogo. Sem Pulgar no pós-lesão no Mundial, 210 finalizações sofridas em 21 partidas igual média de 10 chutes do adversário por jogo. Nas oitavas de final do Mundial de Clubes, no dia 29 de junho, Pulgar deu um forte chute em Harry Kane, do Bayern de Munique, e levou a pior. A fratura foi detectada, e o volante passou por cirurgia. A expectativa é que Pulgar volte a ser relacionado para os jogos do Flamengo após a data FIFA. No entanto, o tempo de recuperação e a titularidade de Saúl devem causar um retorno gradual do chileno às partidas.